Como está a sua confiança em Deus? Como está a busca do teu propósito? De acreditar que Deus está contigo, de confiar cegamente nele. Há uma passagem que eu quero refletir com vocês. Está lá em Mateus, capítulo 14, versículos de 24 a 33, que diz o seguinte: O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus lhe disse logo: Tendes confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá a teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: Venha. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus, estendendo uma mão prontamente, e o segurou, repreendendo: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostaram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando falamos em Pedro, pensamos naquele homem, aquele que negou 3 vezes Jesus. Pedro foi marcado por negar 3 vezes Jesus. Mas poucas vezes falamos no Pedro que andou sobre as águas. O Pedro que, ao olhar Jesus, falou: Se é tu mesmo, então faça que eu vá até ti. Me chama que eu vou. Que não importa o desafio, não importa o problema, não importa se é impossível aos meus olhos, eu vou. Jesus só falou uma palavra: vem. Pedro rapidamente saiu do barco e andou sobre as águas. Ter a confiança que Pedro teve naquele momento, a confiança de acreditar que realmente era Jesus e que Jesus tinha o poder para aquilo. A confiança de saber que aquele homem que fez tantos milagres, que curou tantas pessoas, que expulsou tantos demônios, era capaz de fazer com que eu andasse sobre as águas. Pedro olhou aquilo numa confiança tão extrema e acreditando no poder de Jesus, ele foi. Nenhum discípulo acompanhou, porque muitos naquele momento ficavam pensando: será? Eu sei que ele faz milagres, mas será que andar sobre as águas? Quando Jesus falou: vem, Pedro foi. Essa confiança de Pedro, de pensar assim: se é o meu Senhor que está chamando, eu vou, porque vai dar certo. Quantas e quantas vezes na sua vida Deus falou para você: vem, acredita em mim, vem, acredita em mim, porque eu consigo fazer a transformação na sua vida. Porque o que você está passando neste momento é pouco diante do poder que eu tenho, diante da transformação que eu posso fazer na sua vida. Eu só preciso que você acredite. Eu só preciso que você confie em mim. Ter uma confiança em Jesus é um exercício. É um trabalho que deve ser feito todos os dias.
É acreditar não nos momentos bons, mas nos momentos ruins que Jesus vai fazer, que Jesus vai transformar. Caminhar sobre as águas, muitas vezes para você, é acreditar que diante de tantas dívidas, Deus vai te salvar. Diante de uma traição, Jesus está te chamando. Diante de tantos problemas, Jesus vai fazer um milagre. Confiar em Jesus, acreditar em Jesus, é nos momentos de dificuldade você poder ir. É o caminhar sobre as águas. O caminhar sobre as águas que deixou naquele momento 11 pessoas dentro do barco, com medo da tempestade, para um sair. E aí a minha pergunta para você é: você é esse um? Jesus chama você neste momento e fala: vem. E você é essa pessoa que sai do barco? Você é essa pessoa que acredita no impossível porque Jesus está te chamando? Que não será um mar, que não será nada que vai te afastar de Jesus? Pedro caminhou sobre as águas. Mas em um dado momento, Pedro tirou os olhos de Jesus. Pedro deixou de olhar para aquele na qual ele confiou tanto e olhou para o lado. Sentiu o vento, sentiu as ondas, o barulho do mar e deixou de acreditar. Aquele mesmo homem que acreditou de uma forma tão magnífica, deixou de acreditar. Você que muitas vezes está vivendo aquele momento difícil e fala: eu confio em Ti, Senhor, na manhã. Mas no final da tarde, você para de olhar para Jesus. Você para de olhar para aquele que prometeu na sua vida, que te deu um propósito. Você para de olhar para aquele que tudo pode. E ele está assim, não olhe para o lado, olha para mim. Se você acredita que eu sou o centro da sua vida, olhe para mim. Me torne realmente o centro da sua vida. Me torne realmente aquele que vai transformar a sua vida. Acredite em mim. Mas você olha para o lado. Você vê as outras dificuldades. Você começa a se imaginar o problema de amanhã, o problema de depois de amanhã. Esquece que você é filho. Esquece que você é filho. Acredita, levanta e fala assim: eu confio, mas no final da tarde o mar já balançou, o vento já bateu. Você deixa de acreditar. Jesus olha para você e fala: para de olhar. Não é para o lado que você tem que olhar. É para mim que você tem que olhar. É para mim que você tem que fazer, que você tem que olhar. Não olhe para o lado. Mas uma lição é que Pedro, no momento que ele caiu, que ele afundou, ele disse: Senhor, salva-me. E prontamente a mão de Jesus pegou Pedro e trouxe ele para fora. Jesus foi até onde Pedro estava, no fundo. Jesus vai até o fundo do poço para te buscar. Então não existe poço maior, não existe profundidade maior que Jesus não vá. A única coisa que Jesus falou: por que perdeste a fé? Por que sua fé foi tão fraca? Jesus fez isso porque ele olhou uma fé tão forte, há poucos minutos, há poucos segundos. A fé que tirou Pedro do barco não foi a fé que o fez andar até chegar a Jesus. Olha para Jesus neste momento. Olha para Ele.
Para de olhar para as suas dificuldades, para de olhar para as suas dívidas, para de olhar para os seus problemas, para de olhar para as traições que você recebeu, para de olhar para aquela sensação de insignificância, para de olhar para aquela sensação de incapacidade. Jesus não te chamou para isso. Para de olhar para isso. Olhe para Jesus. O mar está te balançando, olhe para Jesus. O vento está querendo te derrubar, olhe para Jesus. É só para Ele que você tem que olhar. Tem pessoas ao seu lado falando coisas que não deve, olhe para Jesus. Porque no momento que você olha para Ele, Ele olha de volta e fala: vem, vem até mim. Vem até mim. Porque eu te chamo pelo nome. Sou eu que te conheço, fui eu que te fiz. Eu sei das suas dificuldades, eu sei dos seus problemas, mas confie em mim. Porque não há nada, nada que vai derrubar você. Por isso, nesse dia de hoje, faça um exercício de fé. Se pergunte, como está a sua confiança em Deus? Porque Ele tem sonhos lindos para você. Ele tem sonhos transformadores para você. É só acreditar. Neste momento, Jesus vira para você e fala: vem, vem. Ele está esperando. Você vai pular do barco ou vai continuar no barco?